convidar vocês a abrir no livro de Tito. O livro de Tito está lá no Novo Testamento, já mais para o finalzinho da Bíblia. Tito, capítulo 3, versículo 14. Abra junto comigo aí, por favor. Essa é uma recomendação que Paulo está dando, uma orientação aos irmãos da fé. Então, queria te dizer que você pertence a esse grupo aqui de pessoas, então esse conselho é para você também. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. É uma palavra forte, né? Improdutivo, não é? E é sobre isso que eu queria falar, sobre ter uma vida produtiva, sobre ter uma vida que acrescenta algo. Então, quando a gente faz uma análise da nossa própria vida, quais foram os últimos frutos? Quais foram as últimas coisas boas? O que eu acrescentei? Como diz o pastor, o que eu gerei de novo? Ou eu sou só um consumidor? Mas o que eu acrescentei? O que eu fiz de produtivo? Para minha família, para minha casa, para minha vizinhança, para o mundo, para o evangelho. O que eu fiz de produtivo? Uma prova de que esse é um assunto relevante é que Jesus, em uma de suas passagens, não precisa abrir, mas se quiser anotar para depois você ler, eu não vou me prolongar porque hoje temos bastante programação. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 18 e 19, quando Jesus ele passa por uma figueira que não tinha figos. E aí ele olhou aquela figueira, só tinha folhas, e ele ordenou que aquela figueira secasse. Porque se ela não tinha para dar o fruto que era esperado dela, para que ela ia servir? Ela não ia acrescentar em nada. Então, a produtividade é algo importante para o evangelho. Você não foi feito para fazer número na terra, para fazer um peso na terra. Você tem um propósito na sua vida. Tem algo de importante que você pode contribuir para o evangelho, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. E dentro desse contexto de trazer a produtividade, existem algumas ferramentas que nós podemos aplicar. E hoje, talvez para você que já algum dia trabalhou ou trabalha dentro da indústria, eu vou falar de algo que é extremamente familiar para você. Mas talvez para algumas pessoas é algo novo, né? Por exemplo, quantos de vocês já ouviram falar de 5S? Levanta a mão, levanta a mão. Bastante gente, para bastante gente que trabalha na indústria é normal. É um conceito de limpeza, de organização, né? É um conceito de deixar as coisas em ordem, não é? 5S? Esse era um dos primeiros treinamentos que eu dava e dou quando nós vamos inserir numa jornada, vamos seguir numa jornada de produtividade. Para quem não conhece, rapidamente uma curiosidade, 5S, ele é baseado num comportamento, numa filosofia vinda lá do Japão. O nome é novo, ele vem com o final da Segunda Guerra, naquele cenário de precariedade que o Japão estava e precisava se reerguer. Eles criaram o 5S, essa metodologia. Mas a criação de tudo isso vem lá de trás, vem da forma como as mulheres japonesas organizavam a casa. A forma como elas faziam a organização de casa foi o que gerou esse termo 5S. Então, é sobre isso que eu queria refletir com vocês, com base nos ensinamentos bíblicos, de como que a gente pode organizar a nossa casa, a nossa vida, para que ela seja produtiva. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por podermos ouvir os teus ensinamentos. Obrigado porque hoje é um dia de festa, Pai, que estamos aqui, Pai, comemorando essas duas vidas, Pai, que estão entregando a vida aqui publicamente a Ti, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, abrir o nosso coração, Pai, a fim de que sejamos sensíveis a que o Teu Espírito Santo está falando no nosso coração, Pai. Não deixe que nós passemos por despercebido, Pai, mas que Tua palavra encontre, Pai, em nossa vida, Pai, algo que venha fazer mudança, relevância, algo novo, Pai, para que possamos estar cada dia melhor, Pai, para que possamos ser aperfeiçoados
por ti e em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, queridos, organização é algo muito importante, né? Mas ela precisa ser fundamentada. Eu preciso saber como organizar a casa. Não sei quantos de vocês já tiveram a sensação de alguém arrumar a sua casa, ou algo que era seu, sua mesa de trabalho, e aí no outro dia você não encontra mais nada. Já aconteceu isso com alguns de vocês? Se alguém nossa, mas quem mexeu nas coisas que estavam aqui? Poxa, agora não sei mais onde está nada. Lá em casa é muito engraçado porque o mais velho, Pedro, agora ele já anda para todos os lados, e ele adora, ou ele acha que ele adora, organizar as coisas. Então tudo que ele vê pelo meio da casa, em cima da mesa, ele pega e ele guarda numa determinada gaveta na cozinha. A única gaveta que a gente não colocou a tranquinha lá, porque não tinha nada de perigoso. E aí esses dias, procurando as coisas, falei, vou lá na gaveta. Eu abri essa gaveta, tinha uma cebola inteira, tinha a chupeta dele, mamadeira, tinha chave de fenda, tinha inúmeras coisas aleatórias dentro dessa gaveta. Para ele, isso era uma organização. Ele tirou as coisas que estavam espalhadas e guardou. Mas isso não é organização, porque depois quando eu precisar dessas coisas, onde que elas vão estar? Né? Onde que eu vou encontrar as ferramentas, as coisas que eu preciso? Então, essa é a realidade lá de casa, gente. Essa é a realidade de 2 pequenos lá, dentre outras, né? Mas, às vezes, a gente faz isso na nossa vida. A gente não organiza as coisas de fato. A gente simplesmente dá aquele tapa. A gente, não, tira tudo que está aqui porque está vindo visita. Tira tudo que está aqui porque eu vou lá no culto. Então, vamos dar um tapa. Vamos guardar essas coisas, jogar debaixo do tapete, colocar numa gaveta qualquer. Depois a gente se vira. Está chegando o pessoal, está chegando a visita. E você faz essa arrumação, que na verdade ela só traz prejuízo. E o primeiro S, né? Não precisa se apegar às palavras que eu vou falar, são palavras em japonês, seria seiri. A tradução dessa palavra, ela é algo relacionado à utilização, à seleção. E aí, se você quiser, fique livre para anotar, porque são princípios que são importantes para a sua vida. Eu estou falando aqui de algo prático, que você no dia a dia consegue fazer para ter uma vida mais produtiva. Para que você não fique reclamando, poxa, hoje chegou até o final do dia, eu não fiz nada, eu não fui produtivo, não fiz o que eu tinha planejado fazer. Então, se você quer ter uma vida produtiva, comece fazendo uma organização na sua vida. Então, o primeiro S, ele é seiri, utilização, seleção. E o versículo que eu queria ler, que dá um embasamento para que isso seja, de fato, importante para a nossa vida, porque assim, você pode falar, poxa, Bruno, domingo, batismo, você está falando sobre uma metodologia japonesa. Eu vim aqui para escutar a Bíblia. Quantos aqui andam de carro? Vez ou outra acaba andando de carro. Você anda de carro? É uma bênção, né? E olha só, não foi Deus que fez o carro. Sabia? Ele deu uma inspiração para que homens fizessem o carro. Né? Você usa a internet? Usa? Que bênção, né? Uma bênção, não é? Não foi Deus que fez, mas Ele deu inspiração para que homens fizessem. Essa metodologia, através do que ela expressa e através do que a Bíblia me diz, eu tenho certeza que foi uma inspiração de Deus para que nós pudéssemos utilizar esses princípios na nossa vida. Então, esse primeiro princípio, eu queria abrir com vocês rapidamente o texto que está em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que diz assim, na minha versão diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que as corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança de Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. O que esse texto está dizendo aqui, ó? Filhão, agora que você é um novo homem, agora que você quer adentrar nessa nova realidade de filho de Deus, tem coisa que você precisa se livrar. Tem coisa que não serve para você. Tem coisa que não condiz com a tua nova realidade. E um senso de utilização e de seleção, ele fala sobre isso. Sobre você selecionar na tua vida, no teu ambiente de trabalho, onde quer que você queira empregar esses princípios, que tem coisas que não são mais úteis para você.
que já não fazem mais parte desse contexto. Imagina que agora eu estou entrando numa empreitada fitness, né? Suposição, ainda não é verdade, estou orando sobre isso ainda. Imagina que você está entrando numa empreitada fitness. Você vai, agora eu vou ser um rato de academia, todos os dias, vou estar lá, vou fazer. Faz sentido se eu abrir minha geladeira e estiver cheio de doce, de sorvete, lasanha congelada? Faz sentido isso? Não condiz. Você está entendendo a discrepância de você ser um filho de Deus, e aí você abre a sua gaveta lá de dentro, e está cheio de coisa que não condiz com essa sua nova realidade? É claro que a obra quem faz é Deus, mas aquilo que está ao teu alcance de fazer, você precisa fazer. Você precisa ter essa iniciativa, você precisa mostrar que você tem vontade de condizer com a realidade que você quer viver. Então, o primeiro S, ele fala sobre isso. O primeiro S, ele fala sobre utilização, no sentido de também você saber a utilidade das coisas, saber a função de cada coisa. O Pedro, ele mistura as coisas na gaveta porque ele não sabe a função de cada determinada coisa. Então, para ele não faz diferença guardar a chupeta junto com uma cebola, porque ele não sabe a função das coisas. Se você não souber a função das coisas na sua vida, ou a função da sua própria vida, você vai ter dificuldade de organizar a sua vida. E não existe talvez uma literatura melhor para saber a função da sua vida do que não essa. O livro, o manual de instrução que foi inspirado pelo teu Criador. Toda a Escritura se revela para o teu aconselhamento, para a tua transformação. Essa palavra, ela não é generalista, ela não foi descrita para a humanidade. Essa palavra ela foi escrita para você. Essa palavra ela foi inspirada pensando em você, na sua individualidade. Ela foi pensada, inspirada em você. Então, quando você lê a Bíblia com esses olhos, como eu falei na quarta-feira, estava comentando sobre isso, não com os olhos de quem contempla um filme, que assiste os personagens se movendo, mas com os olhos de quem se coloca dentro das cenas. Você entende quais são as lições, quais são os propósitos de Deus, qual a tua função na vida. Qual que é o teu propósito? Para que você foi criado? Através desse entendimento da tua função, você vai conseguir começar a organizar melhor a sua vida. Então, o primeiro S fala sobre isso, sobre livrar daquilo que não serve mais, daquilo que não tem utilidade, né? Porque a gente é campeão em ser acumuladores, né? Esse fim de semana eu estava arrumando uma torneira, eu fui procurar as coisas nas minhas ferramentas, tinha uma torneira que estava quebrada. Ela, para que está guardado isso aqui? Está quebrado. Ah, mas pode ser. Está quebrado, já está aqui 2 anos, eu não usei. Para que eu estou deixando as coisas se acumularem na minha vida? E aí eu não tenho espaço para aquilo que de fato é importante para ter na minha vida. Vamos seguindo, que hoje temos bastante programação. O próximo S é o Seiton. Esse S ele fala de ordenação e de planejamento. E o texto que eu queria compartilhar com vocês está em 1 Coríntios 14, 33. Abra comigo, ou acompanhe aqui comigo, o texto e tome nota. Tome nota porque a gente tem que fazer disso uma aplicação diária. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, em todas as congregações dos santos. Deus não é um Deus de desordem. Amém? Então, traga isso para a sua vida. Se você é filho dele, se você é criação dele, você tem que ter esse princípio dentro de você. A sua vida não pode ser lugar de desordem. Então, para que nós tenhamos uma vida ordenada, para que tenhamos uma vida que está em ordem, como Davi pregou algumas semanas atrás, nós temos que estabelecer quais são as prioridades da minha vida. Eu tenho que saber qual que é a prioridade. Aquilo que eu vou dar mais atenção. É fácil saber se você está sendo fiel às suas prioridades. Porque uma coisa é você dizer, não,
Deus é a minha prioridade, e aí vem meu cônjuge, minha família, meu trabalho, meu ministério. É fácil, isso aí é fácil de falar. Mas na prática, isso se demonstra, sabe como? Com o tempo que você dedica para cada uma dessas coisas. É fácil dizer que Deus é sua prioridade, mas qual foi o tempo que você dedicou a Ele nessa última semana? Em fazer as devocionais, em ler os textos, em fazer um raciocínio sobre esse texto. Como você disse a sua prioridade se você não dedica tempo? Né? Quando as coisas estão em ordem, quando nós conseguimos de fato colocar cada coisa no seu devido lugar, nós somos muito mais produtivos, não é? Quando você sabe onde encontrar as ferramentas, onde encontrar as suas coisas, você consegue ser mais produtivo. Então esse princípio de colocar as coisas em ordem é uma reflexão, porque não dá para espiritualizar tudo, sabe? No sentido de, não, Deus vai arrumar essa bagunça. Ei, você tem um livre-arbítrio. Se você não se mexer, se você não se coçar, se você não tomar os primeiros passos, Ele não vai ser intruso na sua vida, no sentido de mudar as coisas de lugar, mas você precisa demonstrar isso através das suas atitudes, através das suas escolhas. Então, nós precisamos ser ordenados e planejados. Quem de vocês já falou assim, não, encontrou um amigo, né, na rua, falou, poxa, a gente precisa combinar de se ver, hein? Vamos combinar? Vamos? Não, fechou. Não, só falar direitinho e combina. Passaram 10 anos, você encontra ele de novo. Nossa, a gente não se viu, né? Por quê? Porque você não se planejou. Você tem que ser intencional. Não dá para você chegar e falar, poxa, vamos começar a ter um culto familiar aqui em casa. Vamos ler a palavra, vamos orar aqui em casa, em família. Mas se você não colocar um dia, uma data, um horário, especificar que nessa hora você vai desligar a TV, você vai parar de fazer o que está fazendo e fazer o que você de fato planejou, não vai acontecer. Nós temos que nos planejar. Quando você vai fazer uma viagem, que você vai fazer você se planeja. Você pensa nas roupas que você vai usar, os lugares que você quer frequentar, o que você quer fazer lá. Por que na nossa vida a gente às vezes é tão relapso, né? A gente é tão relaxado. Vamos só deixar as coisas acontecerem naturalmente. Nada se cria através desse caos. A gente tem que colocar as coisas em ordem, cada coisa no seu devido lugar. Temos que ser planejadores, intencionais, para que as coisas aconteçam. Então, esse segundo princípio ele é muito importante para que você tenha uma vida produtiva. Você tem que ordenar a tua casa, ordenar a tua família, tua finança, os teus pensamentos, os seus sentimentos. Ordena a tua vida. Planeje-se para que as coisas que você quer que de fato aconteçam, senão vai ser sempre um sonho, uma ideia, vai ser sempre a gente precisa se ver, e nunca acontece. Então você tem que se planejar. Amém? Estão comigo aqui? Estão entendendo? Estou sendo claro? Eu gosto bastante de analogias, né? Assim como Jesus usava bastante parábolas, eu gosto de usar essas comparações, porque fica mais fácil o nosso entendimento daquilo que a palavra precisa nos ensinar, nos transformar. O próximo, S, ele é uma palavra que em japonês é seisou. Ele fala sobre limpeza. O próximo S é limpeza. E aí, para referência nesse texto, nós temos o que o salmista diz lá no capítulo 51, versículo 7. Em Salmo 51, versículo 7, diz assim: Purifica-me como esopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Junto com a limpeza, dentro desse S, tem a parte de inspeção. E aí nós podemos lembrar do que é dito lá em 1 Coríntios, não precisa abrir. 1 Coríntios 11, 28, na parte A, diz assim: examine o homem a si mesmo. Fala isso antes da gente tomar a ceia. Fala sobre nós fazermos uma autoanálise. A limpeza, quando eu dava esse treinamento nas empresas, nas indústrias, para as equipes, eu falava assim, poxa, ninguém
gosta de ficar limpando o tempo todo? Talvez exista pessoas que são aficionadas por limpeza, mas talvez essa pessoa ela não goste da limpeza, ela goste do resultado da limpeza. A gente não está aqui, né? Eu falo para os operadores, vocês não estão aqui sendo pagos para fazer limpeza. Mas a limpeza ela é necessária. Sabe por que a limpeza é necessária? Porque existem coisas que a gente só vê quando a nossa área de trabalho está limpa. A gente só vê riscos no nosso carro quando a gente limpa ele. Fala, nossa, eu nem tinha visto, porque está cheio de sujeira por cima, você não repara. Dentro do ambiente industrial, às vezes você vai ver que uma parte da máquina está corroída. Ou dentro da tua casa, você vai perceber que tem uma parte da parede que está com mofo. E é durante a limpeza que você percebe isso, que está tendo uma infiltração, que está fragilizando a parede da sua casa, que se você não cuidar, pode vir a desmoronar. Veja se na nossa vida não é assim. Se tem situações que estão tão cheias de coisas, tão bagunçadas, que a gente não consegue ver que lá no fundo existe uma situação, uma área da tua vida que está extremamente fragilizada. Que se você não der atenção devida, vai ser tarde demais. Mas a gente consegue chegar nessas áreas que podem ser um relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, relacionamento com a sua família, fora da tua casa, relacionamento com as pessoas, suas finanças. Pode ser diversas coisas que, quando você faz uma limpeza, você olha, se eu não vejo isso aqui a tempo, ia desmoronar tudo. Se eu não vejo isso aqui a tempo, ia desmoronar. E esse é o princípio da limpeza, que quando a gente limpa, a gente consegue enxergar as coisas como elas são. A gente consegue aperfeiçoar a fim de que não desmorone, a fim de que não tenha uma quebra, uma ruptura. E também a gente não gosta de ficar o tempo todo fazendo limpeza. Eu ensinava isso também nos treinamentos. Mais do que limpar, eu tenho que identificar onde estão as fontes de sujeira. Porque eu não quero ficar limpando sempre. Então, vou limpar. Mas uma vez que eu limpei, agora eu vou me atentar onde que está gotejando esse óleo aqui. Onde que está deixando entrar pó para dentro de casa. Vou colocar uma borracha embaixo da porta e não vai entrar mais pó. Eu tenho que identificar onde que está sendo as fontes de sujeira na nossa vida. O que está sendo aquilo que está permitindo entrar impureza dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. O que tem sido aquilo que eu preciso tratar? Pode ser o tempo que você gasta na rede social, pode ser o tempo que você fica lá rolando para cima no TikTok e está entrando sujeira. Você não percebe, mas está absorvendo aquilo que está entrando na tua mente. Pode ser os influenciadores que você segue, eu não sei. Deus é que vai falar com cada um, o Espírito Santo vai falar com cada um. Aquela pessoa que só vem contar tragédia para você, aquela pessoa que só vem falar mal dos outros, fazer fofoca. Tudo isso são fontes de sujeira que está entrando dentro da nossa vida. E se a gente não trata essa fonte de sujeira, a gente vai ter que estar limpando o tempo todo. E ninguém gosta de ficar limpando o tempo todo. Não é legal? Você acabou de limpar a casa, aí passa alguém com o pé todo sujo, né? O que as mulheres de vocês, que as esposas falam para você se isso acontece? Né? Acabou de limpar a casa, tudo limpinho, aí você chega do futebol, do society, tira a chuteira e vira no meio da sala. Vai ficar feliz? Cheio de bolinha preta lá? Por que na nossa vida a gente permite que a gente acaba de limpar, a gente ora, pede perdão para Deus, aí daqui a pouco está sujando tudo de novo? Esse cuidado que a gente tem que ter na nossa vida. A gente está sempre fazendo uma limpeza. Vamos lá, vamos para o próximo. Já estou no quarto S, está acabando. O quarto S, ele se chama Seiketsu. Ele fala sobre saúde. Saúde? Fala sobre saúde. E o texto que eu queria ler com vocês está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês,
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Essa é a pergunta. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? A nossa saúde, ela é algo que, se nós não cuidarmos, ninguém vai cuidar por você. Ou talvez seja tarde demais, e aí de fato precisa de alguém que cuide da sua saúde, porque você foi negligente com a sua saúde. Esse S, ele fala sobre situações que podem gerar algum risco. E eu vou explicar para vocês um caso que aconteceu de uma empresa que eu trabalhei. Tinha uma linha de produção, que nós trabalhávamos com um produto perigoso, né? Era a base de soda, hidróxido de sódio, muito quente. E a gente sabia que tinha esse perigo lá, mas tipo, não, o pessoal toma cuidado na hora que for trabalhar, né? Não pode fazer de qualquer maneira. Mas um determinado dia teve um acidente. Eu era responsável pela produção nessa época, me ligaram na minha casa, 3 horas da manhã, falou, teve um acidente aqui com a linha de soda, a gente está indo para o hospital. Graças a Deus não teve nenhuma complicação mais séria, a pessoa teve marcas, teve queimação no corpo, mas era uma situação que todos conheciam. Mas a gente acabou deixando para lá. Não, quando der tempo eu vou mexer, vou mudar, né? Ou até trazendo um exemplo mais para o nosso dia a dia, né? Na casa da minha avó era um sobrado que ela morava e tinha uma escada, que essa escada era aberta. A parte que ia para a sala não era aberta, não tinha um guarda-corpo. E todos nós sabíamos que era perigoso, mas a casa já era assim, e a gente mantém. Até que um belo dia eu caí de lá do 13º degrau, fiquei inconsciente. Mas graças a Deus, acho que não teve mais complicações, né? Posso ser um pouquinho meio lelé, talvez, por causa dessa queda aí que eu bati de cabeça. Mas a nossa vida é cheia de situações que a gente sabe que, mais hora menos hora, pode ocasionar um acidente. Mas às vezes a gente é permissivo. A gente fala, não, deixa, não é nada, não dá nada. Aquela conversinha, sem propósito. Não, imagina, isso não é nada. Aquela falta de atenção que você dá às coisas de Deus. Imagina, isso não é nada. A falta de prioridade para as coisas do reino, de você ler a Bíblia, de você se aprofundar nos ensinamentos. São situações que podem gerar um acidente a qualquer momento. Se você não for atento, se você não tomar uma atitude de fato, e resolver fazer o que tem que ser feito, essa situação pode se tornar um acidente. Então, esse cuidado que a gente tem que fazer quando a gente olha a nossa vida. As conversas que nós temos, o tempo que nós despendemos para as coisas, a forma como nós administramos nossas finanças, aquilo que nós estamos ouvindo, as pessoas que nós deixamos estar, não estou dizendo que você vai ter que se isolar de todo mundo, mas as pessoas para quem você abre teu coração, as pessoas para quem você compartilha sonhos, aquele que você chama de amigo, não dá para ser qualquer pessoa. Nós temos que ter pessoas do nosso lado que estão dentro do mesmo propósito que nós. Porque se nós não tomarmos cuidado, a qualquer momento a gente pode gerar um acidente. Às vezes acidentes não têm consequências graves, mas ficam as marcas. Essa operadora que estava nessa operação e que se acidentou, ela tem marcas até hoje da queimadura que foi proporcionada. E tudo bem, hoje ela não sente nada, mas aquelas marcas poderiam ter sido evitadas, sabe? Assim é na nossa vida. Se a gente quer evitar marcas, cicatrizes, que toda vez que alguém olha para aquela cicatriz, você tem que explicar o que aconteceu. Se a gente quer evitar essa cicatriz, a gente tem que tomar cuidado para não ter acidente. A gente tem que tomar muito cuidado. Toda e qualquer situação que pode ser que traga algum risco, a gente tem que eliminar. A gente não pode ser negligente, a gente não pode ser compassivo com isso, a gente não pode ser permissivo. Vou permitir, vai até onde dá. Quando tem um acidente, é tarde demais. Às vezes, não tem complicações maiores, mas às vezes é fatal. E aí, se for fatal, já foi. Tua casa já foi, teu relacionamento já foi, tuas finanças já foi, a tua moral já...
já foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. Quando o pastor está dizendo sobre organizar a nossa vida, é sobre isso que ele está dizendo. Não é simplesmente, não, então vou me dedicar à leitura. Também, mas é sobre um todo. Como que você organiza a tua vida? Como que você deixa as coisas acontecer com você? E chegamos no último S. O S que é shitsuki. Uma palavra japonesa, shitsuki, que significa autodisciplina. Padronização. Texto de Hebreus 13, 8, diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é imutável. O que isso quer dizer? Isso se chama constância. Jesus é constante. Nossa vida não dá para ser uma montanha russa. Claro, não estou dizendo que a nossa vida é perfeita, é igual a Castelo Branco, que é uma reta só, não tem subida, não tem descida e vai embora. Não. Mas não dá para ser uma montanha russa. Não dá para ser inconstante. Não, hoje eu estou super bem, hoje eu li a Bíblia e falo, não, amanhã já estou mal, já estou com pensamentos ruins. Nós precisamos ter constância na nossa vida. Ter autodisciplina. Queria que vocês abrissem também no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 e 5. 2 Tessalonicenses 3, 4 e 5. Diz assim: deixa eu só ver se essa versão, se for possível, colocar na revista e atualizada. Se não for, não tem problema. Vou ler na minha versão que diz assim, ó: nós temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando essas coisas que vos tenho ordenado, mas também continuareis a fazê-las. Então não é só praticar agora que eu falei, você fala, não, é continuidade. E o versículo 5 diz: ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância. Exatamente, essa palavra. A constância de Cristo. Que nós possamos ser constantes, assim como Cristo é constante. Porque Ele é um modelo. Esse S ele fala de padronização. Se tem um padrão que era para ser estabelecido no homem, esse padrão é Cristo. É o modelo que nós temos a seguir. As duas maiores dificuldades na vida, elas começam com a letra C. A primeira é começar. E a segunda, talvez mais difícil, é continuar. Porque começar, às vezes, a gente até começa. Mas é difícil continuar, trazer uma continuidade. E é só através dessa constância da nossa vida, de fazer essa limpeza, de verificar, fazer uma análise. O que não serve, o que não condiz com a minha realidade. O que não está me acrescentando nada. O que está minando minhas energias, né? Se você quiser usar essa palavra, palavra que você quiser, mas aquilo que está te tirando a paz, e você está mantendo na sua vida, qual que é a ordenação que você tem colocado na tua casa, na tua vida? Você tem sido intencional nas coisas, ou está esperando que, deixa a vida me levar? Nós temos que nos planejar, temos que fazer limpeza, né? A limpeza é algo que não dá para a gente ficar postergando. Ah não, depois eu faço. Quanto mais você posterga uma limpeza, pior fica de limpar. Pior fica, vai acumulando mais sujeira. E a saúde fala sobre isso, sobre, olha para a tua vida, veja quais são as áreas de risco. Quais são as áreas da tua vida que estão propensas a ter um acidente? A qualquer momento, se você não tomar nenhuma providência. E depois que você fez tudo isso na sua vida, sabe qual que é o próximo passo? Faça tudo isso de novo, continuamente, todos os dias, a fim de que você tenha uma vida produtiva, a fim de que você consiga ter uma vida em ordem, a casa ordenada.
Sabe, não dá para a gente querer, não, Deus, eu quero ter uma casa ordenada, eu quero, faz esse milagre. E aí você volta para casa e continua com as mesmas atitudes. É como uma pessoa que diz para você assim, ó, eu estou precisando de um emprego, eu estou procurando, nossa, eu preciso muito trabalhar. Ah, mas cadê seu currículo? Não, nem tenho currículo. Ah, mas você mandou? Não mandei para lugar nenhum. Como? Não condiz. Mas assim somos nós, às vezes, querendo que Deus faça uma mudança na nossa vida, mas não tem nada que indica que isso é verdade. Não estamos procurando essa mudança, não estamos sendo intencionais, não estamos dando o primeiro passo. Então, se você quer de fato uma mudança na sua vida, seja intencional, coloque em prática. Não seja permissivo, não deixe para amanhã. Não permita que a sujeira se acumule. Não permita que a qualquer momento um acidente aconteça e seja tarde demais. Então, o texto que eu queria deixar, que é o texto base para o meu pensamento, como eu trabalho com melhoria contínua, esse para mim é um lema, que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos refletir sobre esse versículo. E logo em seguida eu queria te desafiar a fazer uma autoanálise na sua vida, para que nós oremos juntos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outras versões diz, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. É um trabalho contínuo. É uma rotina. Um dos dons, uma parte do dom do Espírito Santo é o autocontrole, né? O domínio próprio. Então, essa disciplina de cumprir com esses critérios na sua vida, ela fará com que você tenha uma vida mais produtiva, com que você dê frutos, com que você não se pareça com aquela figueira que foi encontrada sem frutos nenhum. Poxa, essa figueira formada, já está aqui, ó, já é uma árvore adulta, o que ela fez até agora? Que Deus nos livre de nós nos encontrarmos assim, sabe? O que eu estou fazendo até agora? Mas que eu seja uma árvore frutífera, que você seja uma árvore frutífera, que você dê muito fruto, para que o fruto saia, você precisa colocar a tua casa em ordem. Você precisa limpar o terreno, não é assim? Dentro do contexto de agricultura, você tem que limpar, tirar as ervas daninhas, tirar aquilo que só está minando as fontes de energia da terra, para que o fruto apareça. Então, queria que você ficasse de pé junto comigo nesse momento. Hoje é um dia de batismo. Como eu falei, uma limpeza não se adia. O pastor falou, ainda dá tempo, não dá tempo, pastor? Está nos 45 do segundo, mas dá tempo. O que não dá é para ser permissivo e deixar passar essa oportunidade. A gente não sabe o que acontece no dia de amanhã, ou depois, ou quando a gente sair daqui. Mas essa é a chance que a gente tem de colocar nossa casa em ordem. Fazer a limpeza que precisa ser feita, para termos uma vida produtiva. Amém? Então, coloque a mão no teu coração, junto comigo. Vamos fazer essa oração? Pai querido, Deus maravilhoso. Pai, como diz a tua palavra, Pai, ajuda-me, Pai, a me sondar, a ver dentro de mim, Pai, se há algum caminho mau. Me ajuda, Pai, a ver as limpezas que eu preciso fazer dentro de mim, a me livrar daquilo que já não serve mais. Me ajuda, Pai, a colocar a minha vida em ordem, a colocar cada prioridade no seu devido lugar. Me ajuda, Pai, a realizar as limpezas que são necessárias dentro da minha vida, Pai. Me livrar da sujeira, daquilo que me contamina, Pai. Ajuda-me, Pai, a enxergar
aquilo que gera risco para a minha vida, aquilo que pode ocasionar um acidente a qualquer momento, aquilo que pode ocasionar uma fatalidade, uma ruptura a qualquer momento, Pai. Me ajuda, Pai. Me ajuda a não ser permissivo, a fazer o que tem que ser feito, Pai. Que Teu Espírito Santo possa habitar dentro de nós, a fim de que Ele seja a Sua voz dentro de nós, nos ajudando, Pai, a termos disciplina, a seguir o Teu modelo, o Teu padrão, Cristo, a seguir as Tuas atitudes, Pai, para que sejamos, como diz a Tua palavra, Pai, filhos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a colocar a nossa casa em ordem, Pai. Desafia-nos, Pai, a dar os nossos passos, porque eu sei que, como diz a Tua palavra, o Senhor nos aperfeiçoará a cada dia mais, até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Tudo jóia? Deus abençoe você.